Estamos de volta. O assunto de hoje é quais são as atribuições do Conselho. Você que perdeu o primeiro bloco, volte e assiste. Tem muitos esclarecimentos na questão legal, principalmente, e na questão de convenção. E aí, Gabriel, eu queria deixar uma pergunta no ar para você sobre o Conselho Consultivo. Não está previsto no Código Civil. Pode existir o Conselho Consultivo? Pode ser o mesmo, um fiscal e o consultivo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ricardo, na prática, acaba acontecendo isso. Porque assim como a profissionalização da sindicância, os condomínios hoje são encarados como empresa. E essa função de conselho fiscal, de análise de contas, muitas vezes, a gente até recomenda que seja, é transferido para uma auditoria externa. Então, essa função de contábil, de verificar, porque hoje o Conselho Fiscal não só verifica, não tem só a obrigação de verificar débito e crédito. Então, tem impostos, tem questões trabalhistas, que às vezes a pessoa não está familiarizada. Então, isso é transferido para uma auditoria externa e a função desse conselho, que poderá ser, sim, um conselho consultivo, porque como não existe a previsão legal, o que o conselho determina, o que a convenção determinar é o que vai prevalecer naquele condomínio. Então ele acaba tendo uma função consultiva e participativa. Então, o Marcelo vai fazer uma obra no condomínio. Difícil chamar a cada semana todos os membros, todos os moradores. Então ele vai chamar aquele conselho, né, que foi eleito para representar. Para representar, vai participar das concorrências, vai fazer vistorias. Deixa eu interromper um pouquinho. Você falou agora de um conselho consultivo, que ele está ajudando, ele é um colaborador nas decisões, porque eles foram eleitos pelos condôminos, então, em conjunto com o síndico, tomam algumas decisões. A previsão, na maioria dos casos, é o conselho fiscal, e ele acaba tendo um papel também consultivo, ou existe uma previsão em convenção de um conselho fiscal e um conselho consultivo? Ou na previsão do conselho fiscal, ele agrega a questão consultiva? Isso que eu queria entender na questão legal, se difere, se tem diferença, ou se ele acaba sendo, na prática, dessa forma. Excelente, muito bem colocado, Ricardo. Na verdade, como não existe a previsão legal e a convenção que estabelece, então o que a gente vê na prática? Os grandes condomínios, os chamados condomínios clubes, ele tem a previsão dos dois. Ele tem um órgão para auxiliar na fiscalização, na recomendação ou não das contas, e um órgão consultivo para auxiliar o síndico no dia a dia. Nas atribuições. Nas atribuições do dia a dia. Nas demais convenções de condomínios padrão, menores, você tem o conselho, quer seja consultivo, quer fiscal, com as duas funções. E então, se não tiver descrito como consultivo, também acaba executando um consultivo? Acaba tendo as duas funções. Deixa eu trazer aqui para o nosso síndico. Nos seus condomínios, qual que é a realidade? Como o Gabriel falou, não é via de regra que você tem que ter dois conselhos distintos. Mas eu, particularmente, gosto de separar. Conselho fiscal é uma coisa. Conselho consultivo, pessoal, é outra coisa. Se me permite até fazer uma brincadeira, nas eleições do corpo diretivo, acontece aquele algo que já virou praxe no mundo condominial. Você fala, quem quer ser síndico? Aparece um síndico condômino, quando tem, às vezes, algum síndico profissional recomendado ou convidado. Subsíndico, aparecem dois, condôminos. Quando você fala, quem quer ser conselheiro? Levanta a mão 15 a 20 proprietários. Aí eu falo assim, se eu já tive a graça de ser eleito naquela assembleia, eu falo, pessoal, eu quero um conselho participativo que trabalhe comigo. Fiscal vai fiscalizar a parte financeira do condomínio, o consultivo vai trabalhar comigo no dia a dia. Aqueles 15 e 20 já passa para 6, 7. Já estão eleitos, porque como ele prevê 3 de um lado e 3 do outro, geralmente são aclamados por unanimidade. Perfeito o que você falou. Deixa eu pegar um gancho que você falou, prever. Se não prever que tenhamos dois conselhos, a gente pode colocar um conselho consultivo, se não tiver na previsão? Ricardo, você, na verdade, tem que atender o que tiver na convenção. Você tem que atender o que tiver na convenção. Mas a Assembleia, eu já vi a Assembleia nomear membros, criar uma comissão para auxiliar o síndico na fiscalização das contas, ou uma comissão de obras, por exemplo. Então, a Assembleia, independente da previsão legal, pode nomear alguns membros, moradores, para auxiliar na gestão. Lembrando que nem conselho fiscal, nem assessoria, nem subsíndico nunca respondem pelo condomínio. Então, são órgãos auxiliadores. Sempre é
O síndico. O síndico Deixa eu pegar só para responsável. deixar claro. Então, se tiver previsto na convenção, ok, 2 conselhos. Se não tiver previsto, ele pode até numa assembleia eleger um grupo de moradores para auxílio, que seria a mesma coisa que um conselho consultivo. Com a mesma função, talvez não amparado pela convenção, mas amparado pela Assembleia. Marcelo, você como síndico profissional é um pouco diferente às vezes do síndico morador. E aí no próprio contrato, muitas vezes, tem que o conselho precisa aprovar algumas coisas ou tem um poder um pouquinho maior sobre o síndico profissional. Como que é no dia a dia o poder contratual que você tem com esse corpo diretivo, com esse corpo, com esse conselho do condomínio? Eu não deixo de forma alguma, e acho que isso é muito importante para os síndicos profissionais, a gente não pode, no contrato, deixar o que está escrito ali ser maior ou menor do que está em convenção. Eu copio e colo o que está na convenção, essa parte de atribuições e poder do conselho de fiscalização, para a gente ter uma relação ali saudável e não haver novidades, que isso pode atrapalhar muito a gestão do condomínio. Sim. E só dando um gancho, o Gabriel falou algo que é muito importante. Eu também gosto de trabalhar com comissões temporárias eleitas em assembleia, porque senão você sobrecarrega seu conselho consultivo. Conselho consultivo, já está no dia a dia. As comissões temporárias, para determinados assuntos específicos, ela tem um prazo de validade. Ela começa e termina na entrega daquele determinado serviço. Gabriel, como que você vê essa prática de quando se contrata um síndico profissional, às vezes amarrar um pouco com esse conselho, né? Em contrato de que algumas coisas dependem do conselho e a gente sabe que legalmente não tem essa previsão. Queria que você abordasse um pouco esse O Marcelo colocou bem, o contrato ele não pode fugir do que está estabelecido na convenção e naturalmente do que está estabelecido na lei. Mas ele dá uma vantagem para o síndico profissional, ele sabe disso, porque ele fixa parâmetros. Então, o síndico experiente, ele não só coloca na obrigação, no contrato as suas obrigações, como coloca também até onde ele pode chegar. Então, esses parâmetros, eu costumo dizer que a vantagem a diferença entre a sindicância profissional e a voluntária é que o voluntário vai lá, se elege e no dia a dia não sabe exatamente o que ele pode e o que ele não pode, embora esteja estabelecido na lei. O profissional não, ele já estabelece que parâmetros, o que ele tem que fazer em conjunto com o conselho. Então, uma coisa é o que o Marcelo faz pela prática da coparticipação. E outra coisa que o contrato estabelece. Até tal limite eu posso fazer, tipo de obras que eu posso fazer, o que tiver na previsão eu não preciso consultar o meu conselho. Então esse contrato bem feito, não só na parte legal, mas na parte da gestão, facilita muito a vida do síndico profissional. Sem dúvida. O programa passa muito rápido. Eu vou chamar um quadro, depois eu vou voltar para as considerações finais. O nosso quadro é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, conselheiro, que levantou a mão na Assembleia, foi eleito para suas funções e não as realiza. Não podemos deixar todas as responsabilidades na mão de um síndico. Por isso que nos condomínios tem um conselho para ajudá-lo na prestação de contas e nas decisões do dia a dia. Vamos ser participativos, onde tenhamos os melhores resultados para a coletividade que estamos representando. Gabriel, suas considerações finais e muito obrigado novamente por enriquecer nosso programa. Bom, eu que agradeço a participação dele. A última mensagem que eu passo é trabalhar com transparência. A palavra de ordem é transparência. E que a gente faça assembleia de aprovação de contas, não só obedecendo a legislação uma vez por ano, a gente pode fazer assembleias semestrais para facilitar. Eu acho que quanto mais a gente trouxer a participação dos condôminos, mais eles entenderem o que está acontecendo, mais fácil a gestão do síndico, mais fácil a gestão da administradora e mais facilmente a gente valoriza o patrimônio de todos, que é o que todo mundo deseja. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigado pela participação, muito rica. Tem alguma consideração final para deixar para os nossos telespectadores? Eu agradeço a participação aqui no programa de vocês e a última consideração que eu deixo é que o papel do síndico profissional, ele depende muito da integração e do trabalho em conjunto dos conselheiros. Um conselho bem formado já é garantia aí pelo menos de meio caminho já traçado, já trilhado dentro de um condomínio de sucesso.
Muito Perfeito. obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. E você que está em casa, não deixe de se inscrever no nosso canal e fique antenado com as principais notícias e informações do segmento condominial. Até semana que vem.